O sonho de muita gente é fazer o caminho de Santiago de Compostela. Se você é uma dessas pessoas, se liga que nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo que envolve o caminho de Santiago de Compostela. A Cassiane, ela já fez o caminho e vai falar aí pra gente desde os preparativos até os últimos passos. Fala viajantes, eu sou Benedict Torquato, fundador do Tira a Bunda do Sofá. Hoje eu tô aqui em Rio Negrinho, no Café Cedro Rosa, com a Cassiane. Ela já fez o caminho de Santiago de Compostela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente fez uma pesquisa no Instagram para levantar aí as maiores dúvidas da galera sobre o caminho de Santiago de Compostela e nesse vídeo a gente vai responder tudo isso. E a primeira coisa que eu vou perguntar nesse vídeo é se você que está aí assistindo já é inscrito aqui no canal. Se ainda não, seja muito bem-vindo. A gente fala aqui sobre destinos nacionais, internacionais, histórias de viagem, notícias, tudo que envolve o turismo. Se você gosta de viajar, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Galera, então agora a gente vai começar as perguntas aqui que vocês deixaram lá no Instagram para nós. Vai ser um bate-papo, né? Uma coisa bem dinâmica, inclusive eu tô aqui tomando café, não tomei café ainda. E só a gente quer deixar claro que a Cássia ela fez uma vez o caminho, então assim, vai ser respostas destinadas a quem quer começar mesmo, a primeira vez para fazer o caminho. O que eu imagino que seja o caso da maioria de quem estiver assistindo. Como surgiu a ideia de fazer o caminho? Alguns anos atrás, quando eu comecei a ler Paulo Coelho, né, quando eu comecei a ouvir falar sobre o caminho, daí alguém comentou sobre o Paulo Coelho, sobre a caminhada dele, a experiência dele, e aí eu não parei mais de pesquisar, né, abri uma porta, uma chave. E aí fui pesquisando, principalmente no YouTube, né? E o que tinha de relatos de peregrinos, eu sempre estava acompanhando. E como foi o preparo para fazer o caminho? Foi no final de 2017, foi quando eu tomei a decisão. Vou fazer o caminho em 2018. E aí eu comecei a me preparar. E o preparo foi pelo circuito das Araucárias. Eu fiz todo o circuito das Araucárias praticamente, eu e mais um grupo de amigos. Ora tava minha família, meu pai participou do treinamento, meu marido, meus filhos, todo mundo. Todo mundo. Sim, porque eu tinha que aproveitar geralmente as folgas de final de semana em família para poder me preparar. E se eles não fossem juntos, né? Ia ficar longe um do outro. A gente ia ficar tudo longe um do outro. Então daí eu acabava puxando eles para fazer junto o treinamento. Durou então do final de 2017 até setembro de 2018, então, que foi quando a gente partiu. Mais ou menos de preparo. Mais um ano. Caminhando todo final de semana. Quase todo e durante a semana também. Teve dias que a gente caminhava, tipo, deu 4 horas, o movimento estava mais tranquilo, a gente colocava a mochila nas costas, que era importante treinar com a mochila. Sim, já com o peso certo, né? Legal. Só para esclarecer, o circuito das Araucárias, galera, é um circuito de bicicleta que existe aqui no Planalto Norte Catarinense, na região dos Destinos do Quiriri, que é bem bacana fazer, são 280 quilômetros, acho, né, Cassi? Então, o circuito da bike, sim. O de caminhantes, né? É 300 e pouco. O caminhantes é recente, né? Foi criado depois. Exatamente. Então, na época, quando eu fiz o preparo, não tinha opção caminhantes. Então eu fiz o de bike. Fez o de bike. Fica a dica para quem quiser fazer tanto de bike como caminhando. Os filmes, eles romantizam demais o caminho. Na realidade, ele é bem mais dificultoso. E realmente, é uma jornada para quem quer se superar em vários desafios. Desde do corpo, né? Que o corpo vai sentir. E também a saudade, o tempo, tem várias questões envolvidas. Que bacana. E qual a melhor época para fazer o caminho, Cassi? A gente pegou final de primavera e início de outono. Então, que seria na Europa qual mês? Setembro, outubro, né? Mas a partir do final de outubro o caminho fecha. Ah, eles fecham? Eles fecham. E eu achava até interessante porque a gente lê muitos relatos, o caminho francês, que é a rota que eu fiz. Que é o tradicional, né? Que é o tradicional. Eu escolhi esse caminho francês. E o francês, ele passa realmente, ele corta a Espanha. Então o clima também, quando começa a nevar, ali é muito forte. Existem outros caminhos que não pegam, que pegam mais a costa, que pegam outro clima. Esse, quando eu comecei a estudar e decidi que eu ia fazer o francês, eu fui ver essa questão do clima. Então, para o caminho francês, esse é o período melhor. Setembro a outubro. O calor lá é muito intenso, é muito forte, apesar de que vai muita gente fazer o início do ano, que é o verão. Mas, e daí no meio do ano, ali em junho, julho, que num primeiro momento era a minha ideia, ir em junho, em julho,
Tava quase até tudo certo ali, quando eu decidi, eu ia fazer mais no meio do ano. Comecei a pesquisar, estudar e conversar com pessoas que estavam lá ou que tinham feito, né? Me relataram que era muito cheio, porque aí é férias, né? Sim. E todo mundo vai. E aí, principalmente a própria Europa mesmo, quem tá ali por perto, aí tira realmente as férias para caminhar. Aí o caminho fica muito cheio. Até talvez não o trajeto todo, mas fazem de pedaços. Sim, assim, sim. Lá é muito comum as pessoas fazerem trechos. Eles falam trechos de 100 quilômetros, porque a partir de 100 quilômetros você já pode se considerar ganhar Compostela. Então, se você quiser fazer o caminho, sair de Sarria, que é um ponto lá que bastante gente sai, de lá até o caminho dá 100 quilômetros. E aí, chegando em Santiago também já adquire um comprovante lá que você fez o caminho de Santiago. Entendi. Quem é da Europa geralmente até acaba fazendo assim. Questão de bagagem, Cássio, o que você levou? O recomendado para sair daqui é com 6 a 7% do teu peso, né? Você ter na mochila. Isso é interessante saber. E eu acabei saindo com bem mais. Não só na mochila, como no corpo. Porque por mais que eu tenha feito todos os treinamentos, quando chegou na hora de ir mesmo, me bateu uma ansiedade, assim, no último mês, sabe? Muita ansiedade. E eu comecei a fugir, assim, um pouco da minha alimentação. E acabou por conta da ansiedade, que a ansiedade, todo mundo fala que a ansiedade faz mal. E faz, e ganha peso, e ganha. O que eu perdi no meu treinamento, eu ganhei no último mês. Daí eu saí daqui com uns 4 ou 5 quilos, assim, carregando a mais, que lá no caminho fizeram eu sentir meus joelhos. Isso no corpo? No corpo, no corpo. Fizeram eu sentir muito os meus joelhos, nervo ciático, então teve, assim, essas coisas que... por conta realmente do peso. E na mochila eu fui com 9 quilos. O ideal era eu ir com 6 a 7 quilos. Mas é bem desafiador. Quando você vai montar a mochila, você fica assim... Poxa, mas é só isso mesmo? Sim. E qual foi o maior desafio, Cássia? O desafio que bateu, que foi mais forte, foi realmente o desafio de compactar toda a experiência, toda a vivência que eu tive lá. Dentro de 33 dias, que foi o tempo que eu levei para fazer o caminho lá, desde o dia que eu saí do Brasil, né, que foi dia 22 ali de setembro, até o dia que eu voltei. Deu 33 dias. O desafio foi compactar toda essa experiência, toda essa realidade na minha vida. Aplicar isso no dia a dia. Aplicar no dia a dia. Em 2016 eu fiz um mochilão, eu fiquei 9 meses fora, né? E o pessoal sempre falava assim, você vai viajar, fica tanto tempo, você vai voltar a outra pessoa. E eu já discordo, eu acho que você... Em experiências desse tipo, você se descobre e você volta sendo quem você realmente é, verdadeiramente. Nossa, total, concordo com você. Não é que você mudou de pessoa, você deixou de querer talvez agradar os outros, alguma coisa assim, você volta mais verdadeiro. Né? Você volta mais verdadeiro com você mesmo. Exatamente. Eu brinco às vezes, assim, dizendo algo que eu caminhei com a pessoa mais legal que tinha, com a pessoa mais divertida que você tinha, mesmo, que né? era eu mesma. Você aprende a se gostar mais. A se gostar, né? e a se valorizar, porque assim, a gente só vê defeito às vezes na gente, a gente se julga demais, se cobra demais, se critica demais. E, nossa, a gente tem muita coisa boa, né? Sim. E é como você disse, às vezes a gente acaba mudando porque a gente quer se encaixar no mundo. Sim. E lá, você não deve nada pra ninguém, como você viajou, você tava lá sozinho, então, tipo, você vai... Você faz o que você realmente quer. Se quiser ficar no hostel dormindo, você fica. Quer caminhar mais um pouco, você caminha. Você quer voltar pra trás porque o lugar era bem legal Volta e tava também, melhor. sim. Você volta. E tá tudo certo. E tá né? tudo certo. Qual foi o maior aprendizado que você teve durante o caminho? Que dá pra viver mais leve, que a gente precisa de menos pra viver, mas no sentido assim, menos preocupações, menos estresse, menos tudo. Quando eu voltei, eu percebia que algumas coisas já não me irritavam, né, e não me estressavam como antes, porque realmente hoje procuro sempre separar um pouco mais o que eu quero que realmente levar pro meu dia, né? Então, não, isso daí tá desafiador, vamos resolver já né? E não deixar tanto as coisas ficarem tão pesadas, né? Porque a gente vai acumulando. E sem se preocupar tanto, talvez. Né? Viver mais o dia, né? E isso é um aprendizado que a gente tem lá, muito grande. Todo mundo, nem que não queira, vai aprender a viver dia por dia, né? E eu acho que esse é um dos maiores aprendizados. Você viver bem o teu dia,
Viver mais presente. Mais né? presente, E você, sendo mulher, Cássia, você se sentiu insegura? O que eu posso dizer é totalmente tranquilo. É. E é muito respeitoso. Muito respeitoso. Eu conversei com pessoas do mundo inteiro, tive contato com pessoas do mundo todo. E tanto as mulheres que eu me conectei e quanto os homens, eu não vi nada... Nenhum perigo, eu não vi nada assim, tipo, assédios, né? Que a gente se preocupa com essas situações, assim, não teve. E foi bem tranquilo. Então... Até foi algo assim que eu sempre, quando alguma mulher vem até mim perguntar, eu digo, vai tranquila. Sem medo. Sem medo, não precisa levar spray de pimenta. E é um peso a mais, inclusive. Só vai pesar tua mala, não faça isso. Legal. Né? Mas assim, e as pessoas lá, elas se cuidam uma das outras. Isso é muito bonito de ver, sabe? Esse cuidado, esse carinho que as pessoas têm umas pelas outras. Isso é outra coisa também que eu aprendi na viagem, que a gente no dia a dia, a gente tá acostumado a ver notícia ruim, né? Eu, inclusive, assim, não assisto TV porque... Mas a gente tá acostumado com isso, né? De notícias ruins e quando você vai pro mundo e se coloca assim, né? Você vê que existem muito mais pessoas boas do que ruins, né? Então, muita gente boa. Tá todo mundo querendo ajudar, na verdade. Todo mundo querendo ajudar. Se doar, assim, né? Parece que é uma necessidade até. Eu sentia lá no caminho a necessidade das pessoas ajudar, sabe? Sim. Porque é aquela frase, né? Se você não serve pra servir, você não serve pra viver. E eu senti isso muito claro no caminho, porque todos os albergues que a gente ficou, nos albergues eram pessoas voluntárias que nos recebiam. Eles têm, inclusive, um mapinha, assim. Porque existe uma associação, Amigos do Caminho, no mundo. Porque teve um albergue que a gente ficou, que era um casal suíço, e eles me explicaram como funcionava essa dinâmica. Então, eles me explicaram que você tem que primeiro ter feito o caminho, e daí se cadastra nessa associação, e aí quando eles precisam de voluntários, eles te avisam, tem precisa de alguém aqui, um albergue lá em tal lugar. Aí você, tendo feito o caminho, já tudo certinho, você pode ir lá. Que bacana. Aí você ganha alimentação e a hospedagem para dormir lá. E você tem tá em contato com pessoas no mundo todo. E a premissa ali é ser gentil, acolher, né? E você já passou por isso, então... Sim, você sabe, né? Você sabe, né? A necessidade de quando chega alguém perguntar alguma coisa ou pedir uma ajuda até de... É comum a gente ver as pessoas pedirem ajuda para farmácia, né? Para médico. Porque é normal, no dia a dia, né? É o que a gente faz, né? É o que a gente faz. Acontece, às vezes dá uma gripe forte, né? De estar, às vezes, com algumas... Até um calo, no caso, né? Que acontece. Apesar de você ir preparado com... Eu fui preparada também na minha mochila, também tinha um kitzinho assim médico. Que eu fiz todo de curativos, essas coisas que usei bastante. Os calinhos, tive bastante calinhos, assim, de passar... De furar, de fazer curativinho, mas nada que me deixou sem caminhar. Nada. Mas eu vi bastante gente que... Foi sério. Teve coisas sérias, assim, teve que parar, às vezes dar uma pausa, se recuperar. Faz parte do aprendizado. Exatamente, faz parte do aprendizado. Qual foi o custo total, Cássia? Você gasta basicamente com o teu equipamento, com a tua roupa, com a hospedagem, com a alimentação, e eventualmente algumas situações, tipo às vezes um medicamento, alguma coisa que você acaba tendo um imprevisto, né? Então, existem orçamentos que é trazido de tipo pequeno, médio e o grande orçamento, assim, diário. Eu trabalhei com o médio, que era na faixa de 50 euros por dia. Naquele momento. Juntando equipamento e imprevistos e transformando em reais daquela época, daquele momento que eu fui, em 2018. Que o euro tava bem mais baixo. Eu nem sei quanto que tá agora. Não, 4 e pouquinho já tava. 4 e pouco, Agora acho que tá quase 6. Nossa, pois é. Então, deu em torno de uns 12.500, quase 13.000, mais ou menos, tudo. Com passagem para Europa? Com a passagem para Europa, Nossa, tudo. É pouco, se for muito pouco. É uma viagem muito econômica.
muito econômica. Eu achei que gastaria mais, pra falar a verdade. Eu também, por isso que era um sonho que eu achava, assim, de uma certa forma, lá na frente, né? Que eu tinha que ter uma estabilidade, inclusive financeira. Sim, mas... Então, criava, assim, uma expectativa que seria mais tarde. E quando eu comecei a pesquisar mesmo, que isso me ajudou muito. Sim. Então existe um orçamento mais enxuto. Né? E é bem tranquilo, tipo, dá pra reduzir, ainda lá, dava até pra reduzir, eu sei de pessoas que conseguem fazer por menos. E qual é a tua dica, a dica da Cassiane pra quem quiser fazer o caminho? A minha dica pra quem quer fazer o caminho é pesquise, estude, né, se conecte com o que você puder, de informações positivas, né, as negativas façam filtro, que foi o que eu fiz, né, mas assim, considere também que vai ser desafiador. Considere que você não vai lá para fazer um passeio. Essa acho que é a... Não é uma viagem a lazer. Não é uma viagem... vou dar uma pausa da minha vida aqui, vou lá para respirar outro ar. Você vai lá para viver com você mesmo. E aí vem aquela história, você está preparado para viver só com você, tipo, com você mesmo, na tua essência? Sim. Né? E isso é muito forte e no caminho você acaba tendo os desafios do dia a dia como você tivesse na sua vida normal, só que lá você está sozinho. Tem que se virar, Você tem que se virar. Você tem que dar um jeito. Então, assim, acho que você tem que ter uma estrutura principalmente, assim, emocional. Eu vi pessoas voltando do caminho por questões emocionais. Então, é mais emocional, psicológico do que físico. É bem interessante, sabe? Que eu diria assim, que a primeira semana que você tá no caminho é você e o teu corpo. Entendeu? Primeira semana você vai sentir que você tem um corpo, que você tem o teu físico, e que ele é pesado, que ele tá ali, você vai sentir todas as partes do teu corpo. Assim, eu deitava à noite e meu corpo tava assim, formigando, assim, né? Eu tava sentindo ele todo vibrar. Primeira semana é você e o teu corpo. A segunda semana começa a cair a ficha, eu tô aqui. E meio que assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque tô sentindo todo o meu corpo, tá desafiador. E a terceira parte, a última parte, é a mais maravilhosa de todas. Sério? Porque é quando você... É a recompensa. É a recompensa e é quando você realmente vai trazendo o teu espiritual. Porque todo mundo tem o seu espiritual, independente de religião. O que você acha que é melhor, sozinho ou acompanhado? Eu ia fazer o caminho com meu marido. A ideia era fazer com ele. No último momento não deu certo. Como eu até comentei, ficou pesado um dia. A gente estava tentando comprar passagem. Estava dando algumas inconformidades do site com a hora do fechamento de pagar a passagem. Aí a gente ligou para a agência. Aí começou assim uma coisa que ele mesmo olhou para mim. Ele disse assim, vai você sozinha. É o teu sonho. Eu te apoiei até agora, treinei e tudo, mas ele falou, é teu sonho. Vai você e eu te dou o apoio daqui. Para mim, hoje olhando, foi a melhor coisa. Porque eu tive todo o apoio daqui, eu fiquei tranquila em relação à família, né? Porque como eu falei, talvez um dia lá na frente, se você com uma idade que eu tenha estabilidade financeira ou assim de trabalho e de filhos tudo grande e tal, é uma realidade, né? Você sair, fazer o caminho, como eu comentei até que eu encontrei um casal que já tem mais idade e fez 5 vezes o caminho. É diferente você sair, você não ter compromisso em levar filho para a escola, em um monte de outros compromissos. Aí eu acho que é legal, talvez, o casal ir viver essa experiência. Eu vi lá casais, assim, então, acompanhei. Cada situação é uma situação. Para mim, foi muito importante ter ido dessa forma. No contexto que eu vivi, eu estava vivendo em 2018 com 5 empresas, com filho de 10 anos, né, tendo que fazer atividade de escola, levar para aula, tudo. E de repente eu fui pro caminho. Então, tipo assim, ele ter ficado, ele me deu todo o apoio, as coisas aconteceram, eu fiquei bem tranquila lá. Entendi. Aí talvez se tivesse ido os dois, você ia ficar preocupado com o teu filho aqui, com as empresas e tudo mais. Exatamente. Bacana. E pra fechar então, Cassi, valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu. Graças ao caminho que a gente tá aqui, né? Sim, eu acho que a conexão com as pessoas. A conexão primeiro
com você mesmo, né? Com a tua essência, com a tua alma, com teus propósitos de vida, que a gente tá sempre buscando, isso é uma eterna busca, né? O caminho, a gente tá sempre no caminho, né? A gente tá sempre buscando e se aprimorando. Mas a conexão com as pessoas, ela fica muito mais forte, intensa, e você se conecta mais com a alma. É algo muito relevante que alguém me falou um dia, que antes de ir para o caminho, eu estava sempre assim, agitada e querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Às vezes ainda me perco, mas é bem menos, é bem diferente. Era difícil eu conversar com uma pessoa e largar realmente o telefone, conversar olho no olho, bater um papo. Estava sempre correndo, e isso foi uma coisa que me trouxe de volta para mim, o estado presente. Então, assim, acho que só por esse fato... Já valeu a pena. Já valeu a pena. Legal. Conheceu brasileiros, tinha muito brasileiro fazendo. Quando eu saí do Brasil, eu já saí com brasileiros daqui, né? Nós, daqui de Rio Negrinho também foram a Marilis, a Julie, o Simpson, que é o Sidney, nosso amigo. Então já fomos num grupo. Lá você acaba conhecendo mais pessoas. Já no aeroporto a gente conheceu duas pessoas de Porto Velho que depois fizemos amizade até o final do caminho. E, inclusive, elas já vieram aqui nos visitar. As pessoas vão se conectando, a gente vai se conectando com muito brasileiro, por conta da facilidade da língua, né? Sim. Mas a gente faz bastante amizade com... A gente fez do mundo inteiro, porque tem realmente do mundo inteiro mesmo. Mas a amizade mais forte que ficou foi realmente com as pessoas que eu mais convivi ali, que foi a Mari. Eu e a Mari já nos conhecíamos no olhar, quando ela olhava pra lá, eu dizia, é pra lá que nós vamos. Né, a Julie, o Sidney, né, a Socorrinho, que foram pessoas maravilhosas, a Fernanda também, que foi uma pessoa que a gente fez muita amizade, o Gustavo, a gente teve um grupo assim que se fortaleceu, que a gente tem um grupo hoje no WhatsApp, conversa até hoje. Sempre, tem dois espanhóis nesse grupo, e tem brasileiros que são brasileiros, mas não estão no Brasil, estão morando em outros lugares do mundo, né? Sim. Então acaba... Eu até brinco que o brasileiro é igual pomba, né? Se vai encontrar em qualquer lugar, se tiver, você vai encontrar um brasileiro. Mas é legal. Sim, é bom. Fora, é bom. Assim, quando você encontra, é brasileiro, meu, que legal. Sim. Daí você começa eu lembro, no meu mochilão, 9 meses, ficava, sei lá, meses sem falar português. Aí daqui a pouco escutava alguém falando, brasileiro, já ia puxava papo e tal. É muito bom. É muito bom, né? Te traz de volta. Te traz de volta, você se sente acolhido, né? Sim. Então, lá no caminho a gente não podia carregar muita coisa. Aí a gente comprava muitos postais. E sobrou um, quando ele me convidou, eu disse assim, eu vou dar esse postal pra ele com carinho. Sobrou pra mim, olha só. Sobrou pra ele. Né? Então, aqui tem um mapinha do caminho. E assim, a energia que tá nesse postal também saiba que é grande, porque ele caminhou comigo. Que bacana, agradeço demais, Cássia. Né? E aqui, ó, aqui já é meu primeiro contato com o caminho. Sinal pra eu fazer. Quando eu for, eu vou trazer um pra você também. Legal. Com certeza. Vou adorar. Obrigado, Cássia. Obrigada a você, Ben. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Muito obrigado por estar aqui assistindo, por ficar até o final. Eu sei que não é um vídeo curto, como vocês estão acostumados aqui no canal, mas sem dúvida é um tema que vale a pena. Mais uma vez, obrigado e até a próxima viagem.